Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos uma aula importantíssima sobre mandado de segurança. Mandado de segurança é tema de direito administrativo, controle da administração pública, mas também é tema de direito processual civil e também tema de direito constitucional, já que o mandado de segurança é uma ação prevista na Constituição Federal, é um remédio constitucional. Nós vamos tratar sobre duas aulas sobre mandado de segurança, duas aulas doutrinárias, e a aula seguinte nós vamos tratar sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema mandado de segurança. Hoje, na aula de hoje, nós vamos propor 7 questões. E a primeira questão é a seguinte: o que é mandado de segurança? Mandado de segurança é uma ação de fundamento constitucional. É uma ação judicial, de natureza civil. E essa é a primeira observação. Mandado de segurança é uma ação de natureza civil que obedece um rito sumário especial. Rito sumário especial, um rito célere em razão da importância desse remédio constitucional. A finalidade do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo do interessado contra ato do poder público ou de agente, que pode ser uma pessoa privada, o representante de uma pessoa privada, que exerce uma função delegada pelo poder público. Então, o mandado de segurança ele visa proteger direito líquido e certo contra ato do poder público ou contra ato de particular no exercício da função delegada, no exercício do poder público. Seja ato praticado com abuso de poder ou qualquer tipo de desvio de poder. Então, mandado de segurança visa proteger o direito líquido e certo contra uma ilegalidade praticada pelo poder público ou pelo particular no exercício da função pública. É uma ilegalidade que pode ser em razão de vício de competência, como o excesso e o desvio de finalidade, desvio de poder, ou vício em relação aos demais elementos do ato administrativo, como objeto, motivo e finalidade. Então, mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo contra uma ilegalidade praticada pelo poder público. Observação: direito líquido e certo é aquele direito que, para sua comprovação, não depende de dilação probatória, não depende de análise substancial dos fatos e produção de prova no curso do processo. Direito líquido e certo é um direito que pode ser comprovado de plano. E está aí outra observação de prova. Não necessariamente o direito líquido e certo deverá ser pacificado pela jurisprudência. É possível que haja uma controvérsia jurisprudencial a respeito do direito levado ao conhecimento pelo Poder Judiciário. O que identifica o direito líquido e certo é a desnecessidade de dilação probatória. Outra observação também relativa ao mandado de segurança, quanto à sua natureza. Mandado de segurança é uma ação residual. Ela é cabível para a proteção de direito líquido e certo quando não for o caso do direito de liberdade de locomoção, já que existe uma ação específica para a tutela, para a proteção da liberdade de locomoção, que é o habeas corpus. E também não é cabível o mandado de segurança para a proteção do direito da informação e retificação de informações registradas pelo poder público, presentes nos órgãos públicos, já que, para a tutela do direito da informação, existe uma ação também própria, que é o habeas data. Então, o mandado de segurança é cabível quando não for cabível o habeas corpus e o habeas data. Próxima questão: como é identificada a autoridade coatora?
Como posso identificar a autoridade coatora no mandado de segurança? O mandado de segurança, nós vimos, ele é previsto contra uma ilegalidade praticada pelo poder público ou particular no exercício da função pública. Como o impetrante, o autor do mandado de segurança, pode identificar a autoridade coatora? O impetrante deverá identificar o impetrado na medida em que o impetrado ele possui poder de decisão, que pode ser o agente público ou o agente de pessoa privada com funções delegadas que pratica um ato violador do direito líquido e certo. Conforme o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 12.016/2009, que é a nova Lei de Mandado de Segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado, ou mesmo aquela autoridade da qual a ordem emana para a sua prática. Então é tanto aquele que pratica o ato, quanto aquele que determinou a execução do ato, conforme o artigo 6º do parágrafo 3º da Lei 12.016/2009. Será a autoridade federal quando as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem suportadas pela União Federal ou por entidade por ela contratada. Então, haverá interesse da União quando o ato houver de ser suportado pela União ou pelas empresas públicas federais ou autarquias federais. A autoridade será federal. E quando houver a necessidade de suportar o ato por entidades controladas pelos estados, municípios e Distrito Federal, será competência da Justiça Estadual. Próxima questão. Em que casos é cabível a medida liminar? O mandado de segurança, ele pode prever, ele pode ser manejado para tutela também de urgência. Pode ser que haja um pedido de tutela de urgência para que o provimento final seja útil àquele que está impetrando o mandado de segurança. Quando houver fundamento relevante e o ato possa resultar a ineficácia da segurança, a ineficácia da medida final, será deferida a medida cautelar, que é a medida liminar, que pode ser deferida inaudita alteras partes, quer dizer, sem a audiência da parte contrária, se reverter de caráter preventivo. Nós estamos tratando agora sobre mandado de segurança individual, aquele que busca tutela de direitos individuais. Nesses casos, é possível a concessão dessa medida cautelar, dessa medida liminar, no mandado de segurança, quando houver perigo de ineficácia da medida final. Isso quer dizer que se o juiz, se o magistrado não deferir a medida liminar, pode ser que ao final do julgamento do mandado de segurança, o ato final seja ineficaz, seja incapaz de reverter os prejuízos que resultaram do ato de ilegalidade. Nesses casos, a medida de segurança, em razão do perigo da demora, em razão da fumaça do bom direito, ela pode ser concedida. Mas nem em todos os casos, essa medida liminar poderá ser concedida. A lei do mandado de segurança veda a concessão de medidas liminares em 5 casos específicos. O primeiro deles, compensação de créditos tributários. Segundo, entrega de mercadorias e bens oriundos do exterior. Terceiro, reclassificação ou equiparação de servidores.
Quarto, concessão de aumento de servidor público. Quinto, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Nesses 5 casos, não é possível a concessão da medida liminar no mandado de segurança. Essa medida liminar que se reveste de natureza cautelar. Próxima questão. Quais são as espécies de mandado de segurança? São 2 as espécies. O mandado de segurança individual e o coletivo. O mandado de segurança individual, ele indica uma ação proposta para a defesa de interesses individuais, interesses particulares. Nada impede que haja um litisconsórcio, nada impede que haja uma pluralidade de partes, mas as partes buscam a satisfação de um interesse individual. Mandado de segurança coletivo, ele é previsto para a defesa de interesses de uma coletividade, que pode ser um direito coletivo ou um interesse individual homogêneo, como nós vamos ver mais adiante. Então existem essas 2 espécies de mandado de segurança, inclusive com fundamento constitucional e previsto de forma mais detalhada na Lei de Mandado de Segurança. Primeira espécie, mandado de segurança individual. Segundo, mandado de segurança coletivo. Próxima questão. Quem são os legitimados para impetrar o mandado de segurança? São vários legitimados previstos na lei e na própria Constituição. Primeiro, pessoa física ou jurídica, que pode ser nacional ou estrangeiro, domiciliada ou não no Brasil. Então, o estrangeiro também pode promover o mandado de segurança. Isso já foi questão de prova e é muito importante. O estrangeiro também é titular de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. O estrangeiro, mesmo que não domiciliado no Brasil, mesmo que de passagem, pode promover o mandado de segurança. Então, tanto pessoa natural quanto pessoas jurídicas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, podem impetrar o mandado de segurança. Também podem impetrar o mandado de segurança universalidades reconhecidas por lei. Universalidades que, apesar de não possuírem personalidade jurídica, possuem personalidade judiciária. Quais são essas universalidades? Quais são esses órgãos que podem promover o mandado de segurança? São eles: Ministério Público pode promover o mandado de segurança, a Câmara dos Deputados, o Senado, Congresso Nacional, de forma geral. Pode também promover o mandado de segurança sociedade de fato, condomínio edilício, condomínio de prédio, com prédios, né? Apesar de não ter personalidade jurídica, ele pode promover mandado de segurança, pode ser parte na relação jurídica processual. Também pode promover mandado de segurança massa falida, um espólio. Então, são órgãos, são universalidades que não possuem personalidade jurídica, mas podem promover o mandado de segurança. Também podem promover o mandado de segurança agentes políticos na defesa de suas atribuições e prerrogativas, como nós vamos ver na aula sobre jurisprudência, sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema mandado de segurança. Então, recapitulando, podem promover o mandado de segurança, podem impetrar o mandado de segurança, pode ser sujeito ativo do mandado de segurança, pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiras, universalidades, que são sociedade de fato, espólio, condomínio, Ministério Público, o Congresso Nacional, órgãos públicos de grau superior na defesa de suas prerrogativas e atribuições e agentes políticos na defesa de suas atribuições e prerrogativas. Próxima questão. Quem são os legitimados para impetrar o mandado de segurança coletivo? Mandado de segurança coletivo, uma espécie de mandado de segurança que visa a proteção de interesses individuais homogêneos
e de direitos coletivos. Quem são os legitimados? Partido político, o primeiro legitimado, com representação no Congresso Nacional. Então, essa legitimidade ela é verificada no momento da impetração. Então, no momento da impetração, se verifica se o partido político ele tem representação no Congresso Nacional. Segunda pessoa legitimada são as organizações sindicais e entidades de classe. Quarto, associação legalmente constituída há mais de 1 ano. Então, são legitimados para impetrar o mandado de segurança coletivo partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associações legalmente constituídas há mais de 1 ano, na defesa de direitos coletivos e interesses individuais homogêneos. Uma observação a respeito desses legitimados. Conforme a Constituição, as organizações sindicais, entidades de classe e associações legalmente constituídas há mais de 1 ano, elas atuam como subinstitutos processuais. Significa, tem 2 ordens de consequência. Primeira, não é necessária uma autorização específica dos filiados para que essas entidades promovam o mandado de segurança. É necessário apenas que haja uma previsão no seu estatuto para que essas associações possam agir em nome e na defesa dos interesses dos seus filiados. Segunda observação, não é necessária o estabelecimento de uma assembleia específica para conceder a autorização para que essas entidades promovam o mandado de segurança. Elas são substitutos processuais. É um instituto diferente da representação. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Constituição Federal. Essas entidades, elas visam tutelar, buscam proteger direitos coletivos e interesses individuais homogêneos. Direitos coletivos são direitos transindividuais. Transindividuais ultrapassam a esfera do individual, de natureza indivisível, titularizado num grupo ou categoria ligada entre si por uma relação jurídica básica. Então, a categoria ela possui uma relação jurídica básica. Na defesa de interesses transindividuais, as entidades é possível o manejo do mandado de segurança coletivo. E interesses individuais homogêneos são aqueles interesses de origem comum, titularizada por diversos autores. Então é possível o manejo do mandado de segurança para a proteção de direitos coletivos e interesses individuais homogêneos. Sobre essas categorias, eu peço a vocês que deem uma olhada mais atenta. Nós vamos tratar sobre a tutela coletiva quando estudarmos o direito do consumidor, na parte tanto do direito processual como do direito do consumidor ligado ao direito civil. Próxima questão e a última questão. O mandado de segurança coletivo induz litispendência relativamente às ações individuais? Então, é possível que um particular tenha promovido uma ação na defesa de seu interesse próprio, havendo também a manifestação, a promoção da entidade de classe na defesa de um interesse correlato àquela ação individual. Isso indica a litispendência, isso indica que as ações são idênticas, que se repete uma mesma ação, que há identidade de partes, causa de pedir e pedido. Conforme a doutrina, conforme a jurisprudência, não induz litispendência.
Entretanto, os efeitos da coisa julgada não beneficiam o impetrante individual. Se o impetrante individual não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da efetiva ciência da impetração da ação coletiva. Então, se no prazo de 30 dias a contar da sua notificação, a contar da sua ciência, o impetrante que promoveu a ação individual não desistir em 30 dias, os efeitos da coisa julgada na ação coletiva, no mandado de segurança coletivo, não beneficiará o impetrante individual. Então, isso é uma questão importante de prova. Para que o impetrante individual, a promoção da sua ação individual, seja beneficiado pelo resultado do mandado de segurança coletivo, é necessário que o impetrante desista da sua ação individual no prazo de 30 dias a contar da sua ciência, da ciência da promoção do mandado de segurança coletivo. Então, recapitulando, não há litispendência, mas há esse efeito para que o autor do mandado de segurança individual seja estimulado a desistir da sua ação individual. Então, concluímos aqui essa importante aula sobre o mandado de segurança, a primeira aula sobre o mandado de segurança, e convido vocês a assistir a próxima aula, tratando ainda sobre a doutrina e a lei referente a esse assunto. Muito obrigado e até a próxima.